Irmãos e irmãs, um bom dia a todos, um bom domingo. Homilia para o 6º domingo do tempo comum do ano B, 14 de fevereiro de 2021, Evangelho de Marcos 1, 40, 41, purificação do leproso. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." Esse evangelho é um evangelho para correção da compreensão de Deus divulgada pelos escribas e fariseus. Jesus vai pregando por toda a Galileia, sua voz se espalha e começam a aparecer então as primeiras respostas aos seus ensinamentos. Quem responde a Jesus são, de modo especial, os marginalizados da religião oficial do judaísmo da época, aqueles que foram catalogados como impuros, aqueles para quem não há esperança. O único que poderia salvá-los seria Deus, mas como são impuros, não podem nem mesmo comunicar-se com Deus. Um desses que se aproximou é o leproso, que virá a ser o primeiro missionário de Jesus no Evangelho de Marcos. Um marginalizado do judaísmo, da sociedade e da própria família. O leproso carregava o pior dos estigmas existentes naquela época. Era um castigo terrível de Deus, a lepra, considerada a primogênita da morte e considerada também consequência de uma culpa grave cometida pela pessoa humana. Eles deveriam ficar afastados de todos, em lugares ermos, fora da cidade, em algum bosque ou gruta. Sua alimentação dependia exclusivamente de alguma pessoa generosa que levava alimento para eles, mas não podia entregá-lo diretamente. Deveria deixá-lo em determinado lugar e depois de afastar-se dali, os leprosos podiam se aproximar e podiam comer. No livro do Levítico se descreve claramente, no capítulo 3º, no capítulo 14, 14º, a sua situação. Quem for declarado leproso deverá andar com roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando: "Impuro, impuro!" Viverá separado e habitará fora do acampamento. Um certo tipo de leitura da bênção e da maldição no livro do Deuteronômio, a teologia da aliança, serve essa certa leitura para sustentar uma teologia da prosperidade, que era dominante entre os ensinamentos da sinagoga dos escribas e fariseus. Jesus corrige essa teologia e que acaba transmitindo uma imagem perversa de Deus, que serve para justificar os ricos, que são ricos porque são abençoados por Deus, enquanto puros e exemplares. Já os pobres e doentes são amaldiçoados por Deus por alguma coisa que certamente tinham feito, algum pecado. Alguém que tivesse uma doença ou deficiência, certamente tinha feito algo muito errado para merecer esse castigo. O leproso, portanto, era considerado portador de uma culpa tão grave a quem o próprio Pai cuspiria na sua cara, como diz o livro dos Números, capítulo 12, a respeito de Miriam, a irmã de Moisés, que com Arão tramaram contra Moisés. É como se Deus cuspisse na cara do leproso. Curar um leproso era equivalente
a ressuscitar um morto. Quando o rei de Israel recebeu a carta do rei de Aram a respeito de Naamã, seu general, o sírio, pedindo para que o curasse, o rei de Israel rasgou as vestes e disse: sou eu porventura um Deus que possa dar a vida ou a morte, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele está buscando pretextos contra mim. O leproso não tinha compaixão humana de ninguém, e nem mesmo a compaixão divina. Era simplesmente um pecador que tinha recebido um castigo merecido. Sua imagem externa, de um corpo deformado e moribundo, era espelho da sua vida interior, da sua alma, também deformada e moribunda. O corpo retratava a situação da alma. A lepra deixava o corpo insensível ao frio, ao calor, à dor, etc. Porque a alma do leproso tinha se tornado insensível à vontade de Deus, insensível ao bem e ao mal. É como nós diríamos hoje no diagnóstico da psiquiatria: psicopata, alguém que está enfermo e não consegue ter sentimentos e por isso não consegue distinguir o bem do mal. Essa era a situação do leproso, marginalizado total. Tudo isso produzia uma imagem perversa de Deus, deturpada de Deus, uma vez que ela não passava de um castigo imposto por ele ao doente, que nem podia aproximar-se do templo, muito menos aproximar-se de Deus. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Aqui o verbo é katarissai. A tradução seria mais adequada: tens o poder de purificar-me. Porque aqui se trata de uma impureza legal. Jesus, porém, apresentava um Deus diferente. Não era o dos escribas na sinagoga. Este fariseu ouviu falar do ensinamento este leproso ouviu falar do ensinamento de Jesus e compreendeu que poderia ter alguma chance. Aproximou-se, não sabendo a reação de Jesus, pôs-se de joelhos e disse: se queres, tens o poder de purificar-me. Na verdade, não pediu para ser curado da lepra, mas para ser purificado. Ele tinha perdido com a lepra tudo: os bens, a família, o trabalho, a dignidade, os amigos, a comunidade religiosa, a saúde e até mesmo Deus. A purificação possibilitaria recuperar a relação com Deus, coisa impossível em estado de impureza, segundo a teologia dos rabinos. Jesus poderia ter ficado horrorizado com ele, imundo e pecador, que continua a transgredir a lei e se aproxima dele. Poderia afastá-lo, mas ao contrário, a reação de Jesus encheu-se de compaixão. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Surpreendentemente, estendeu a mão. Estender a mão significa infringir a lei, também Jesus, porque tocou no leproso, mas também recupera um termo técnico do Êxodo, porque a mão estendida
é Deus que luta contra os inimigos do seu povo. Por isso que no Êxodo diz: deste modo os egípcios ficarão sabendo que eu sou Javé quando eu estender a minha mão contra o Egito. Ou mesmo quando Moisés estende a mão sobre o mar e o mar se abre, permitindo a passagem dos israelitas. Jesus diz, a resposta de Jesus, estendeu a mão, porque ele eu quero. Ele quer destruir, combater o inimigo, como Deus com a mão estendida, um braço forte, mão estendida. Mas não quer destruir o leproso, quer destruir essas categorias religiosas que classificam as pessoas entre puros e impuros e que causam tanta marginalização, tanto sofrimento e produzem, ao contrário disso, benefícios aos usurpadores da religião. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Literalmente, a lepra foi embora, como se saísse caminhando. O Deus verdadeiro é aquele manifestado em Jesus, e esse Deus verdadeiro toca o leproso. Não é um Deus separado, distante, isolado, mas tem contato com o ser humano, que ouve os clamores, está junto com ele. Além dessa visão diferente de Deus, contra a teologia dos rabinos e de tantos outros hoje cristãos, que méritos apresentou esse leproso para ser curado? Nenhum, até porque continuava transgredindo a lei. Ao invés de gritar impuro, impuro, se aproximou, continuou a transgredir a lei. Então, não tendo méritos, sendo curado, derruba a teologia dos escribas, segundo a qual só quem merece tem a bênção, a saúde, a prosperidade. E então, derrubando essa lei, se combate aquilo que justifica a marginalização, a exploração dos pobres, como se fossem abandonados pelo próprio Deus. Outra, porém, reação surpreendente neste Evangelho de Jesus é esta que ele toma dizendo: então Jesus mandou-o embora, falando com firmeza: não contes nada a ninguém. Como explicar essa reação de admoestação dura, forte, com alguém que tinha apenas recebido a cura em um gesto de carinho de Jesus? Aqui temos dois verbos fortes. Embrimaomai, que significa bufar de raiva, ter indignação, culpar, ordenar. Então, ordenar severamente, essa palavra dura de Jesus. E ekbalo, que significa levar para fora, expulsar, arrancar, puxar com força. Por quê? Jesus toma essa atitude, porque apresenta esta censura. O que fez de errado esse leproso? O que ele não deveria ter feito? Parece que o leproso fez algo que não devia, que era pensar que Deus tivesse provocado aquele castigo sobre ele. É como se Jesus lhe dissesse: como pudeste pensar algo tão infame de Deus?
porque Deus não exclui ninguém do seu amor, porque Deus é amor. E como diz a primeira carta de João, mesmo que o teu coração te reprova, Deus é maior do que o teu coração. E mandou-o logo embora, mandou-o, expulsou de onde, para onde? Mandou-o embora, o fez sair, o arrancou daquela religião que, ao invés de comunicar a vontade de Deus, ensinava pensamentos humanos que afastavam de Deus. Portanto, depois de tê-lo libertado da lepra, da doença, procura libertá-lo dele mesmo e da sua religião e diz: vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece, pela tua purificação que Moisés ordenou, como prova para eles. Melhor seria a tradução no grego, como prova contra eles, porque a cura mostra que Deus age exatamente ao contrário do que aqueles vigilantes sanitários estavam encarregados de propagar e difundir. Deus age curando as pessoas. E essa expressão, eis martirium autois, prova contra o sacerdote, vai mostrar-te como prova contra eles, aparece em Marcos mais 2 vezes. Uma no capítulo 7, quando Jesus ele envia os 12 com as recomendações todas, e depois acrescenta: e se em algum lugar não vos receberem, nem vos quiserem ouvir, ao partir desde lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles, eis martirium autois. E também no discurso escatológico, capítulo 13, quando Jesus anuncia que os seus serão levados diante dos sinédrios de governadores, de juízes, serão levados à sinagoga, serão açoitados por causa dele, ali dareis testemunho contra eles, eis martirium autois. Portanto, o leproso tornou-se, com o último versículo, o primeiro missionário de Jesus nesse evangelho. Foi e começou a contar e a divulgar o fato. Qual é o fato? Que Jesus, que este leproso começou a divulgar. Diz, começou a divulgar o quê? Ton logon, a palavra. Ton logon é a palavra que significa, que indica o próprio Jesus como a palavra. E ele começou, portanto, a divulgar muito o fato, e Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Então este anúncio faz com que haja uma inversão de papéis. Jesus agora, como leproso, tem que ficar afastado, e o leproso já pode se aproximar da religião. Quando tu te sentires como um leproso, não fiques pensando que estás longe de Deus. E hoje existem tantos outros nomes que podemos dar para a lepra, que produz marginalização, que produz tantos marginalizados, não só os pobres materiais, como nós podemos ver também na campanha da fraternidade, que logo iniciaremos. Tantas pessoas que sofrem. Seguindo Jesus, somos convidados a estender a mão com carinho, com compaixão, tocando as feridas internas e externas, e também implorando ao único que pode salvar com sua cura e sua libertação. Firmemos o pensamento. A misericórdia de Deus é sempre superior à nossa culpa.
Bom domingo a todos.